Olá, amado e amada. Nós vamos conversar aqui hoje. Eu quero falar especificamente sobre animais, mas hoje eu vou falar mais sobre o gato, né? Os gatos em geral. Mas antes de começar a falar sobre os gatos, o assunto que eu vou falar antes tem tudo a ver também com doença animal. Porque assim, nós estamos vivendo hoje assim que a gente levanta-se logo cedinho antes de você ir para o trabalho, se você ligar o jornal, algum jornal, você só vai ver notícias ruins. Aquilo entra em você, né? E você já está ali negativando o seu dia. Se você ligar na hora do almoço é a mesma coisa, se você ligar na hora de se deitar é a mesma coisa. Então, mas é só pela televisão, Maricela? Não. Pela internet, pelas redes sociais, existem muitas pessoas sensacionalistas, né? E pessoas que se dizem espirituais, né? Que são espiritualistas, umas que têm centros, seja centro de mesa branca, seja centro de umbanda, seja o centro que for, mas são sensacionalistas. Competem com muitas charlatões, né, que dizem, ai, fulano vai morrer, o presidente não vai ficar em 8 meses, ele morre, o presidente Lula, é não sei quem morre, e vão ter 3 escuridões, porque nós vamos ter não sei o quê. Veja, há anos que eles vêm falando isso, e por que eles fazem isso? Porque notícias negativas, notícias ruins, dão likes, porque as pessoas gostam de notícias ruins, né? Então, tem muitas assim, pessoas sensacionalistas e que se dizem médicas, que recebe Exu, que recebe veludo, que recebe não sei o que, não sei lá, e negam aparições de coisas que realmente estão acontecendo, porque você vê a pele dessas pessoas como são feias, né? Porque a pele do rosto diz tudo sobre você. Então, atrapalham trabalhos sérios e isso não é nada crístico, né? Isso não é nada crístico, isso não é nada cristalino. E, é, e você viu esses dias atrás que ia ter abduções, que abduziu o Neymar na hora do jogo. Então são coisas absurdas, mas as pessoas curtem, né? Tem bastante charlatões lá e sustenta essas pessoas, né? Então, é, por esse tipo assim de atuação das trevas, acontece e eu fico indignada que é dentro do meio da espiritualidade, né? E porque assim, quando você dá um alerta verdadeiro, aí todo mundo desacredita. Alerta verdadeiro, todo mundo desacredita. E porque falta discernimento. E vai criando um desgaste, né? Tem gente assim que se eu abrir a sessão do YouTube, aparecer determinadas pessoas, nossa, eu tiro rapidinho dali. Se eu pudesse até bloquear essas pessoas no YouTube, porque vai dando um desgaste, ficar ouvindo aquelas mesmas besteiras, e podcasts ainda falando que acredita nessas pessoas, e até ontem eu gostava de assistir alguma coisa deles, hoje eu já não assisto mais, porque precisa ter um pouquinho mais de discernimento. Não acreditar, porque João recebe Paulo, recebe veludo, recebe Exu, recebe não sei o quê, e existe muita sensacionalismo em cima disso, e muita pouca luz em tudo que falam, né? Ou nenhuma. Então, fica mantendo as pessoas em verdadeira montanha russa, né, emocional, né? A pessoa fica, vai acontecer, não vai, vai acontecer, não vai, vai acontecer, não vai. Todo final de ano, para começo de ano, vai começar o ano, eu coloco, né? As previsões, quais são as previsões? Nenhuma. Não vai acontecer nada, né? Eu digo apenas que está previsto
por pessoas seríssimas, que começo de 2027 pode sim acontecer mais aparições. Está previsto, né? A única coisa. E gostaria muito que acontecesse mesmo, para a verdade vir à tona, né? E pessoas que não estão assim buscando servir, e sim assim ser vistos, né? A pessoa quer ser vista, não interessa o que ela está falando. Porque se ela está falando coisa negativa, ela sabe que o povo gosta. E aí vão te manipulando. Então, tenta manter uma distância saudável dessas pessoas que ficam prevendo catástrofes, né? E se afastando, e você está assim, se prejudicando, e essas mesmas pessoas estão sempre doentes. Pode ver, a fulaninha lá preveu 3 escuridão, e preveu não sei que tal catástrofe, não sei o que, não sei o que, não sei o que, nada aconteceu. Mas ela teve um câncer, mas ela ficou doente, né? E tanto fisicamente como emocionalmente. Mas o que eles querem? É like, meu amor. Like, né? E a câmera nela, né? Atenção. E o medo em você. Você vai ficando cada vez mais com medo, sustentando os arcondes, o lado negativo do planeta. Você pode ver quando a gente bate o dedo, por mais que a gente tenha consciência, se não xingar por fora, xinga por dentro. Pronto, já alimentei os arcontes. Que os arcontes se alimentam dos meus palavrões, dos meus pensamentos ruins, né? Então imagine você com medo o tempo todo das previsões dessas pessoas sensacionalistas, né? Que não tem o que fazer. E é fácil saber dessas pessoas, hein? Olha no semblante dessas pessoas se você vê paz, né? Se você vê paz ou se você vê revolta, né? A maioria dessas pessoas assim dão atenção às coisas ruins, né? Somente os jornais, como essas pessoas gostam de assistir os jornais por causa das coisas ruins. Então, por que eu dei esse início? Porque são essas mesmas pessoas, às vezes, que não gostam de animais, ou não gostam de determinados animais, e o gato, vou falar mais especificamente hoje aqui sobre o gato, porque os gatos são, assim, animais que estão salvando a Terra. Nossa, Maristela, salvando a Terra, sim, estão salvando a Terra. Então, é por isso que eles são tão perseguidos, né? Nas brincadeiras fala que o cachorro olha a casa e o gato fica lá folgado, dormindo e não olha. Quando o gato faz um papel muito importante. O gato, ele tem uma conexão direta do outro lado do universo. Depois que a gente desencarnar, o gato, mesmo encarnado, ele tem a conexão direta com esses dois lados. Ele vê todos os espíritos que andam pela casa, os bons, os ruins, ele vê tudo que anda, e os negativos não conseguem, né, ter casinha ali dentro, porque eles vão retirar eles rapidinho, eles morrem de medo dos gatos. E os gatos são sagrados em muitas culturas. E quando a gente tem gato, né? Quando a gente tem gato, nós somos especiais para os gatos. E eles assim transmutam as energias negativas. Eles são guardiões, né? E eles vieram de Sírios. O que é Sírios, Maristela? É um planeta assim que tem uma sociedade altamente desenvolvida, muito desenvolvida, né? Espiritualmente, muito elevada. E eles vieram de lá, e os arcondes, que são chamados, que eles chamam de demônios, satanás, seja o que for que você queira chamar, que são os arcondes, energias deletérias, não conseguem, né, adentrar esses locais. Então, vamos supor que na minha casa já tem 20, eles não adentram, né? Você vê assim que quando
o vizinho tá erguendo o muro, erguendo, ele não para de erguer o muro, tá erguendo o muro. E fica um punhadinho deles ali olhando para esse pedreiro, né? Ou para dois, para três, seja o que for, ele fica olhando. Ah, ele tá só vendo? Não. Ele tá transmutando energia. Ele tá colocando tijolo, ele tá com raiva do que ele tá fazendo, tá com raiva de mim, ele tá com raiva do vizinho, ele tá com raiva não sei de quem, e ele vê aquela escuridão. Então, ele não está só olhando, ele está transmutando energia, não permitindo que aquela negatividade venha para o meu lado. E então a consciência das pessoas de que tem esses animais desenvolve mais espiritualmente. E toda casa que tem um gato, o bom é sempre ter no mínimo 2. Mas toda casa que tem pelo menos um gato é simplesmente protegida, né? E é amplamente protegida. E recebe constantemente energia de transmutação e purificação. Desde criança, eu estou sempre rodeada de gatos. E eles nos fazem pessoas mais amorosas, né? Os gatos têm em si códigos genéticos ativador da consciência crística. Então, realmente, nós temos uma consciência mais elevada. E a consciência mais elevada, assim, de fraternidade e amor, e eles têm uma visão de verdade. Eles vibram, assim, em frequência altíssima. Portanto, assim, quando energias densas entram em contato com eles, tipo assim, tá lá o pedreiro fazendo a coisa com raiva, olhando para minha chácara, eles automaticamente estão purificando. Aqui não. Fica aí, para cá não. Você vê claramente que eles estão fazendo isso. E então as doenças, ou se você sofre de escassez, todas as energias negativas não conseguem se aproximar dos gatos. Não consegue se aproximar dos gatos. E então, somente os pretos, né, como eles são, né? Aqui em casa, agora eu tenho 8, eu tinha 7, nasceu mais 2, um deles é pretinho, agora eu tenho 8 pretinhos. E por isso se dizem assim que o gato preto dá azar, só se for na tua casa, na tua vida, que na minha traz tudo. E eles estão sempre ligados às bruxas, porque as bruxas realmente, que entendem mesmo a espiritualidade, elas transmutam energia. E então, eles têm muita coisa de sagrado e nos auxiliam. E você tem assim seu campo magnético, e cada minério também tem, e os gatos são emissores desse campo eletromagnético. Ele contém a consciência crística. E eles afastam as energias densas. E quando assim quando a gente recebe assim alguém diferente, alguém que eles acham estranho, que precisou entrar na nossa casa por algum motivo, consertar alguma máquina, fazer alguma coisa. Quando a gente recebe alguma pessoa estranha, eles ficam ali, olhando na pessoa, no olho da pessoa, olhando o que ele está fazendo, mas ele está transmutando. Quando a pessoa vai embora, né? E eles acompanham. Quando a pessoa sai do espaço, da chácara, eles voltam ali, naquele lugar, e ficam um tempo ali, para transmutar a energia negativa que ficou, né? Então, eles são purificadores, é como a pessoa que aplica o reiki, eles são reikianos. E ele doa energia benéfica, né? Ele transmuta. E por isso que eles dormem horas, eles dormem muitas horas.
E os gatos nos protegem também contra as pragas, né? Vamos supor, na minha chácara, mesmo se eu tiver com o mato mais alto, eu não tenho como cobra se aproximar, ratazanas enormes, ou raposas enormes, que a gente ouve falar nos vizinhos, aqui não entra, né? Eu não conheço a coisa chamada barata, porque na minha casa não tem como. Eles roem tudo isso, barata, escorpião, aranhas, aquelas aranhas caranguejeiras mesmo que andam, que caminham no chão. Então, eu me sinto muito segura, muito segura. E antigamente, os lavradores, eles não conseguiam estocar milho, farinha, não conseguiam estocar nada, por causa desses bichos peçonhentos. E aí descobriram, né, que se tivessem gatos, o gato protegeria todos esses estoques. Eles protegem tudo, nenhum bicho peçonhento se chega porque sabe que não vai viver. E o cachorro também, tá? O cachorro, ele nos traz alegria, lealdade, companheirismo, mas eles, mesmo latindo, vendo, eles também vê o espírito, mesmo latindo, ele faz ver que ele late e vai se afastando. Ele tem um determinado medo também do que ele vê. O gato não. O gato é superior. Ele pula em cima do que ele está vendo. E porque os gatos, assim, eles são orgulhosos, né? E mesmo que ele sabe que vai pegar alguma coisa negativa de você, que pode lhe fazer mal até morrer, eles fazem. Eles cumprem a missão deles até o fim. E então, ele protege a gente das energias contrárias. E não se importa em fazer isso de forma alguma, né? Mesmo tendo consequência. E consequência para eles mesmos. Então, eles são, assim, intrinsecamente ligados a outra dimensão. Eles veem realmente todos os espíritos. E toda a realidade espiritual. E os gatos são muito conscientes. Têm personalidades específicas e chegam, sabe assim, quando eles veem que a gente tá mal, eles chegam a colocar a patinha assim na nossa testa, se ele achar que é na cabeça, no pescoço, no peito, na perna, aonde ele achar que tem alguma energia ali negativa, eles não saem dali enquanto eles não transmutam, né? Eles fazem a transmutação. Eles são verdadeiros reikianos, como eu já disse. E então eles querem assim nos ver felizes. E então eu amo demais os animais, e somente esses animais. Eu fico muito triste quando eu fico sabendo que uma pessoa lá corta a asa da calopsita para ela não voar e ir embora. Que triste, gente, né? Quer dizer, o universo é Deus, você é Deus, criou esses bichinhos com asa para voar e você quer brigar com Deus. Você corta a asa dele, como se fosse cortar a perna dele, para ele não voar mais e ficar do seu ladinho ali. Que bonitinho, fica do meu ladinho. Ele não tem escolha, né? Você cortou a asa dele, você tirou ele do habitat natural, que é a natureza. Que estupidez, né? Fazer comércio de pássaros, de animais, seja o que for. Que estupidez, né? E o gato, ele sustenta os olhos quando vê uma energia pesada. Então, só de ver quando o pedreiro está lá, ele sustenta, ele não tira o olhar do olho do pedreiro. O pedreiro parece que fica hipnotizado. E o rosronar deles, quando estão no nosso colo, ele está transmutando energia que de alguma forma chegou em nós, né? Uma casa com gato está totalmente em vigilância, né? Em total vigilância, ninguém entra, né? E eles mudam toda a atmosfera do ambiente. Então, se você quer ter paz, se você quer ter saúde, se você quer ser próspero, não quer viver mais na escassez, se tiver alguma coisa que você fez de mal para algum animal, se o animal não vive mais,
faça para o que está na sua frente, mas se esse animal ainda vive, vá atrás e faça alguma coisa de bom. Porque assim, tudo é o nosso espelho. Tudo é nosso espelho. Se eu maltratar a cadeira que eu estou sentado, o meu computador, o meu carro, tudo vai durar menos, porque é o nosso espelho. Né? Tudo tem magnetismo, eletromagnetismo. E os animais, as plantas, tudo tem dor e sofre como nós. Que a gente aprenda a respeitar o outro, porque o outro não existe, o outro somos nós. O que eu hoje faço para os animais, para a planta, que eu faço para qualquer outro, que eu faço, isso vai automaticamente voltar para a minha vida. Isso explica. Se você não é saudável, explica. Se você é o ego das pessoas, às vezes, aquele orgulho arrogante, você acaba tendo uma doença crônica, né? Então, que sejamos humildes, né? E orgulho eu tenho se eu for uma pessoa próspera, né? E saudável. Isso devo ter orgulho. Gratidão. Amor sempre.